que devemos aprender para a convivência em assembleia. Segunda parte. Comentário de Mari Persona. E qual outro tipo de desordeiro aqui que a gente encontra também? Se você vai lá em 2 Tessalonicenses 3, versículo 6, ele vai falar isso. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Então é importante perceber que alguns andam, ele vai repetir de novo no versículo 11, no versículo 10, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Não coma também. Uma pessoa perguntou numa outra live, uma irmã perguntou, o que fazer com aquele a respeito daquele versículo de Mateus 5, dai a quem pedir, não é? O que fazer? Nós devemos sempre que uma pessoa pedir dinheiro, a gente deve dar? Eu falei, não sempre, você tem que ver a situação, porque se por um lado ele pode ser um necessitado, e sim, nós precisamos ajudar realmente os que têm necessidade, mas pode ser um malandro, pode ser também alguém que não quer trabalhar. E aqui, por exemplo, ele vai falar no versículo 10, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então você tem um irmão lá na Assembleia, que não quer trabalhar, quer viver sempre às custas da ajuda dos irmãos. E nós já passamos por experiência assim, né? Você às vezes quer ajudar uma família, um irmão, começa a dar sempre uma cesta básica, ajudar com remédio, ajudar com aluguel, alguma coisa. Aí o que você vê? Vê o cara lá encostado, não vai procurar emprego mais, porque arrumou um vidão agora, né? Então tá errado, ele tem que cortar. Aí corta, aí a pessoa desaparece. Não quer mais nem reunir, porque acha que os irmãos não têm amor, não é? Então, como nós somos mordomos de Deus, despenseiros de Deus. O que é despenseiro? Um despenseiro é o que tem a chave da despensa. Em toda grande casa, né, em toda grande casa que tem muitos empregados, tem um despenseiro. Ele tem a chave da despensa. Então vem o cozinheiro e fala assim, vou precisar de arroz. Ele abre a despensa e entrega o arroz. Vou precisar de feijão, ele entrega o feijão. Mas ele vai ver se não está sumindo isso. Então tem que ter o despenseiro. Eu me lembrei agora da entrevista de um artista uma vez, na televisão. Ele era um artista, ator de teatro. E aí o entrevistador falou assim, eu soube que você abriu um restaurante e depois não deu certo, fechou. Ele falou assim, olha, sabe o que é? Quem é um ator, quem é um artista, é artista. Não adianta querer tocar um restaurante, porque não entende. Então meu restaurante vinha lá conta para eu pagar todo mês de 15 quilos de alho. Eu nunca me toquei que nenhum restaurante consegue gastar 15 quilos de alho todos os meses. Ainda vai um restaurante pequeno, que ele abriu um restaurante pequeno desses tipos de comida fina, tal assim. 15 quilos de alho, ia acabar com o fígado dos comensais ali do restaurante dele. Então faliu, né? Imagina, os caras roubavam deles, os empregados roubavam. Então em toda grande casa, ou mesmo no restaurante desse artista, tem que ter um despenseiro, uma pessoa de confiança que sabe quando dá o alho. Não é o cara pedir, eu vou precisar de 15 quilos de alho. Peraí, vamos ver, onde você está usando esse alho? O que você está fazendo com o alho? Que jeito está sendo esse alho? Vai verificar tudo. Porque nós, sendo despenseiros ou mordomos de Deus, nós temos a quem responder, que é o próprio Senhor. Por isso que quando fala aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 6, se alguém não quiser trabalhar, não coma também, então aí eu não posso aplicar aquilo de Mateus 5, que fala, dai a quem pede. Porque eu vou ter dois problemas. Um, eu vou acostumar aquele que não quer trabalhar, não é? E eu vou estar desperdiçando os recursos que Deus colocou nas minhas mãos para eu ajudar os que são realmente necessitados. Porque se eu der os 15 quilos de alho para esse que não quer trabalhar, não vai sobrar alho para aquele que quer trabalhar, mas ainda está desempregado, não é? Então, por isso que é muito importante nós entendermos que esses desordeiros,
aqui ele fala no versículo 11, aqui continuando em 2 Tessalonicenses 3, versículo 11, porquanto ouvimos que alguns dentre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o quê? O pão dos irmãos? Não, o seu próprio pão. Ou seja, quer comer? Ganhe então, trabalhe para ganhar, para comer o seu próprio pão. Então, voltando lá em 1 Tessalonicenses 5,14, nós temos que admoestar esses desordeiros. Esse é um trabalho que geralmente é feito pelos próprios anciãos na Assembleia, mas também aqui ele já está falando a todos os irmãos de uma maneira geral. Consoleis os de pouco ânimo, isso aqui é importantíssimo hoje, quando nós vemos muitos irmãos e irmãs desconsolados. Desconsolados. Tem gente que perdeu emprego, tem gente que está doente, tem gente que perdeu entes queridos. Nós soubemos agora que uma irmã lá de Florianópolis partiu para estar com o Senhor, vítima do Covid, não é? De complicações pulmonares, e certamente vai ter muita gente desconsolada, muita gente triste na família ou entre os irmãos. Sustentei os fracos. Algumas pessoas são fracas na fé, são fracas doutrinariamente e são fracas moralmente. Por isso que cabe àqueles que têm mais experiência no Senhor sustentar esses. Sustentar como? Fortalecer essas pessoas, ajudar elas a firmarem os passos nos caminhos do Senhor. Isso é uma tarefa que todos podem fazer. Todos podem fazer. Muitas vezes o pessoal fala assim, mas as mulheres não podem falar. Qualquer irmã pode ajudar, consolar aquelas irmãs que estão desanimadas, porque ela vai ter um vínculo muito maior, muito mais próximo, por ser mulher falando com mulher. Ela consegue trazer um consolo muito maior. Numa pesquisa que fizeram nos Estados Unidos, entre profissões, primeiríssimo lugar de aprovação, a profissão mais querida dos clientes, foram as enfermeiras. Os médicos vêm em terceiro lugar, ou quarto lugar, alguma coisa assim, mas as enfermeiras, campeãs. Campeãs, por quê? Porque todo mundo enxerga numa enfermeira uma pessoa cuidadosa, uma pessoa que vai ajudar você na sua hora de maior dificuldade. Então as irmãs podem sim também consolar os de pouco ânimo, sustentar os fracos também e ser pacientes para com todos, né? Porque uma coisa que a gente deve sempre lembrar é que um dia alguém precisou ser paciente conosco e ainda continuam sendo pacientes conosco, principalmente pessoas como eu, né? Tem muitos que eu sou um grande produtor de galardão para os irmãos na Assembleia, porque eles têm que ter tanta paciência comigo que eles vão receber um grande galardão no céu do exercício que eles tiveram com esse doido aqui. Mas então essas exortações são feitas para a Assembleia agora. Para a Assembleia agora. E, na continuação, ele vai dar agora mais outras exortações. Só uma pincelada rápida, para não perder o fio da meada, dessa ideia de que os que vão chegando deverão tomar encargos dos que vão partindo, porque os irmãos mais experientes, mais velhos, eles também vão, de repente, sendo podados, né? Termina o tempo aqui, não tem hora extra, eles partem para estar com o Senhor. Então, lá em 1 Coríntios 15, só rapidamente, Paulo introduz um versículo aqui que parece totalmente fora de contexto, mas é muito mal interpretado. 15, 29. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Esse versículo já foi muito debatido, né? Mas eu queria colocar ele no contexto dessa substituição. Porque, na realidade, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: no começo do cristianismo, principalmente ali no começo, muitos eram mortos. Muitos eram mortos. Muitos caíam na batalha da perseguição, de todo sofrimento,
das torturas e tudo mais. Mas, porém, outros iam chegando pelo batismo. Então, num certo sentido, eles se batizavam pelos mortos. Eles se batizavam para substituir os que tinham tombado na batalha. Era como que, numa guerra, um exército, você tem lá os soldados que estão lutando, e à medida que eles vão caindo, novos soldados fazem o juramento e adotam a farda. São voluntários, né? Novos voluntários se apresentam para guerrear. E recebem a farda, recebem o juramento e entram nas fileiras daqueles que tombaram na batalha. Isso que é batizar pelos mortos. Não é aquilo que os mormons fazem, né? Que eles levantam a genealogia de toda a população da Terra para descobrir o nome de todos os que morreram e aí batizar no lugar dos que morreram para que eles não vão para o inferno, alguma coisa assim. Loucura, né? Loucura completa. Então, sim, irmãos que vão chegando, eles têm que pensar nessa responsabilidade, que eles estarão assumindo papéis que os que já estavam antes terão de partir e deixar para eles, então, esses papéis, essas responsabilidades. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.